Muito boa tarde, prezado telespectador que nos acompanha. Inicia agora o Expresso Meio-Dia, jornalismo, informação e notícia no horário do seu almoço. Em todas as plataformas digitais da Conecta Mais TV e também no canal 8 da Adil TV, no serviço por assinatura. Hoje é segunda-feira, inicia o mês de maio, no dia 3, e a temperatura em Nova Prata está na casa dos 26 graus nesse momento, ou seja, tempo quente e caloroso, típico veranico de maio, como você acompanha aí, um movimento intenso na Avenida Placidina de Araújo. Nós contamos com o apoio da Universidade de Caxias do Sul e da funerária DEC Giovanni. E o início do nosso giro de notícias vem exatamente pela temperatura, que vai pegar muita gente de surpresa. Segundo informações do portal da Metsul, uma massa de ar quente que está predominando em todo o estado do Rio Grande do Sul e na região sul do Brasil, nesse momento, será mandada embora por uma massa de ar frio que vai mudar completamente o clima a partir da noite de hoje. O efeito, a temperatura que está muito alta nesse momento vai cair. Em Porto Alegre, as máximas na tarde de hoje vão ficar entre 30 e 32 graus e durante o decorrer da semana deverão cair abaixo da casa dos 20 graus e nós teremos a popular viração. Para o final de semana, a perspectiva é que o tempo caia, a temperatura desça e uma massa de ar frio traga, de repente, a chuva tão esperada. Mas são as previsões. Um abraço para o Sérgio Sotile, que está acompanhando nesse momento o Expresso Meio-Dia. Por falar em Nova Prata, o destaque é que, mais uma vez, as ruas da cidade amanheceram com marcas de protesto no dia 1º de maio. Questões sociais são elencadas aí, como o trabalho essencial e o salário mínimo, o arroz a R$ 40, entre outras manifestações. A exemplo do que já ocorreram em outros dias, como o Dia da Mulher e também o aniversário do golpe do regime militar em 1964, pratenses se manifestaram colando cartazes nas ruas com pedidos e reivindicações. É a terceira vez esse ano que esse tipo de fato acontece. Nas informações do trânsito, um motorista embriagado acabou batendo contra os semáforos aqui na Avenida Placidina de Araújo, no centro de Nova Prata. O fato ocorreu na noite de ontem. Segundo informações da Rádio Estúdio, por volta das 18 horas, um veículo Fox acabou colidindo contra os semáforos na área central. A Brigada Militar se deslocou e no teste do etilômetro, o motorista constatou que estava embriagado. Ele pagou fiança e foi liberado. Ninguém ficou ferido no evento. Seguindo as notícias e informações da região, passamos por Antônio Prado, onde uma grande obra de revitalização das calçadas em frente à Prefeitura Municipal se encontra já em estágio avançado. Segundo informações repassadas pela Rádio Solares, com 4 meses de atraso devido a problemas na execução, as obras de fiação da calçada em frente à Prefeitura Municipal foram retomadas e já tem previsão para término. A obra foi licitada ainda no ano de 2020 e, devido a problemas com a empresa vencedora da licitação, foi atrasado a entrega, que deve ocorrer até o final desse primeiro semestre. O valor total da obra é de R$ 232 mil, provenientes aí de emendas parlamentares, e aguarda-se a conclusão do mesmo. Notícias que nós recebemos agora por Bento Gonçalves, que está sendo retomado o programa de capacitação e cursos técnicos da SIC em Bento. Um dos principais instrumentos para qualificar o corpo técnico das empresas é adotar os cursos ofertados pelo Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves. Essas formações retornaram na entidade, que estavam paralisadas desde o começo da pandemia. E a partir deste mês de maio, um intenso cronograma em parceria com o SEBRAE será desenvolvido. Além dos cursos realizados, uma das principais entidades que apoiam as micro e as pequenas empresas terão
diversas qualificações à disposição nos próximos dias. E pede-se aí que estejam ligados nas redes sociais da SIC de Bento Gonçalves para estar a par dos diversos cursos que estão sendo oferecidos na área de e-commerce digital, workshop, gestão de resultados, dicção e oratória, características empreendedoras, formação de preço, enfim, diversas atividades que recebem reconhecimento e curso de uma das instituições mais respeitadas em toda a Serra Gaúcha, a SIC de Bento Gonçalves. Em Farroupilha, as informações que vêm através da Rádio Estúdio dão conta de que parte da cidade ficará sem água durante a instalação de uma bomba auxiliar para melhoria no sistema, devido à seca na barragem do Burati. O abastecimento deve ser normalizado somente no final da tarde de hoje e devido aos baixos níveis que contam agora o reservatório do Burati, que atende toda a cidade de Farroupilha, deverá ser feita uma nova instalação de bombeamento para melhorar os níveis de abastecimento. Com isso, então, Farroupilha sofrerá com falta d'água no dia de hoje. Já é hora do meio-dia, muita gente está almoçando. Estamos distantes do Natal, mas tem uma notícia que tem tudo isso a ver. A Universidade de Caxias do Sul, através da sua Escola de Gastronomia, vai sediar a etapa brasileira do Campeonato Mundial de Panetone. Isso mesmo que você ouviu. É uma competição internacional que recebe inscrições até ontem, domingo, para a seleção que vai ocorrer no próximo dia 17. Então, das 10 horas, né, até a seleção, até o dia 17 de maio, a competição internacional, nascida e organizada na Itália, homenageia o produto fermentado italiano mais famoso do mundo, o tradicional panetone artesanal, que é aí comemorado, né, e celebrado nas épocas das festas de final de ano. Mas a Panetone World Championship, organizado pela Academia dei Mestre Livetto Madre de Panetone Italiano, com o objetivo de promover a qualidade e oficinas de capacitação, tem um campeonato mundial. E aqui no Brasil, ele será sediado na Escola de Gastronomia da Universidade de Caxias do Sul, que estará recebendo os competidores para a receita mais saborosa. Água na boca, uma notícia dessas. Seguindo com as informações sobre a imunização aqui na Serra Gaúcha, Caxias do Sul iniciou hoje a vacinação aí das pessoas com comorbidades, como síndrome de Down, as gestantes, as puérperas, enfim, tem uma lista com um pouco mais de 22 tipos de comorbidades que são aí alcançados por essa etapa de vacinação. Então, aí as novas etapas seguindo, a gente lembra que a segunda dose está em atraso por ausência do envio de vacinas da Coronavac, que ainda não foram normalizadas. Em Caxias também, após 14 anos de espera, obras de saneamento e melhorias no bairro Desvio Risso começaram na semana passada. O alargamento da rua Carlos de Bastiani, na altura da Pedreira Guerra, no bairro Desvio Risso, está sendo realizado. A reivindicação era feita na localidade há mais de 14 anos. E a Secretaria Municipal de Obras e Serviços deu início na semana passada a esta obra, que deve ser concluída até a próxima quinta-feira, caso as condições climáticas permitam. O alargamento consiste aí no aumento do cilindro de rodagem das pistas, o que pode permitir aí que mais de um veículo possa passar por vez num dos bairros mais frequentados de Caxias do Sul. Seguindo com as informações também para Caxias, a Universidade de Caxias está articulando a captação de recursos para a ampliação do seu centro de reabilitação pós-Covid. O projeto da Universidade Caxiense visa ampliar o atendimento do Centro de Tratamento Pós-Covid e foi apresentado pelo vereador Rafael Bueno, do PDT, à Câmara de Vereadores na semana passada. O centro de reabilitação já atende um grande número de pacientes e a ampliação busca aí cerca de R$350 mil para ampliar o atendimento oferecido a pacientes de toda a região da Serra Gaúcha. Nas notícias do trânsito dessa manhã, um fato triste. Na Rota do Sol,
um acidente envolvendo um veículo e 2 caminhões acabou resultando em óbitos, né? Um homem veio a óbito, ele tinha 21 anos de idade e após esse grave acidente, conforme você vê pelo portal Leouve, na RS 122 por volta das 8h30 da manhã, uma colisão acabou acontecendo no quilômetro 71, na entrada do bairro Cidade Nova, em Caxias do Sul. Rumando para o Planalto Médio e as informações que nós temos da região norte do estado nessa manhã, empresários de toda a parte norte do estado, em uma webconferência, pedem a privatização do aeroporto de Passo Fundo. A solicitação foi encaminhada em uma reunião junto ao governador Eduardo Leite. Os empresários integram a Aliança Norte RS e que também tem alguns prefeitos da região. A reunião foi feita na última sexta-feira na presença do governador Eduardo Leite e de demais secretários estaduais, relatando a mobilização pela inovação e o desenvolvimento da macro-região de Passo Fundo. Entre as principais reivindicações estão a concessão do aeroporto Lauro Cortes à iniciativa privada e a aceleração do processo de duplicação das RS 135 e 324, fundamentais para alcançar novos negócios e fortalecer a cadeia produtiva. Essas foram as principais reivindicações dos empresários da região norte, que também conta diretamente aí com a participação de toda a nossa micro-região. Informações para a Lagoa Vermelha: o Sicredi repassará aos seus associados da região mais de 11 milhões em lucros. Os valores foram direcionados para os 52 mil cooperados que atuam na região do Sicredi de Lagoa Vermelha. E segundo informações do superintendente Enio Leal, os associados podem verificar os valores depositados através do aplicativo do Sicredi. Anualmente, a cooperativa, que conta com 108 agências em todo o Brasil e um patrimônio líquido de 252 milhões, com o resultado das operações, fomenta ações de desenvolvimento social e ajuda diferentes instituições como o Hospital São Paulo, lá em Lagoa. Essas são as informações que nós recebemos. Outra notícia também: o Dia das Mães vem chegando e a Casa do Artesão vai realizar a venda de objetos aí fabricados pelos artesãos locais. É o Dia das Mães que é celebrado. E a tradicional programação: a feira terá exposição na praça e o presidente da Casa do Artesão de Lagoa Vermelha, Silmara Stedley, fez um convite para a população que confira a programação e também compre os produtos, pois todos têm valores bastante acessíveis. Nas notícias que nós recebemos da Patrulha Ambiental, que tem uma forte atuação na região norte, 2 empreendimentos irregulares foram flagrados pela FEPAM, atuando em área de reciclados na cidade de Lagoa. A ação foi feita no último sábado, no bairro São José. A Patran realizou uma vistoria em um atendimento à denúncia anônima, num depósito de reciclagem. No local foi constatado que o empreendimento havia sido aí acondicionado de maneira irregular e funcionava sem a devida documentação. Diante dos fatos, foi realizado um levantamento e confeccionado um boletim de ocorrência. Em Passo Fundo, a vacinação também avança para o setor que tem comorbidades. Nessa segunda-feira, iniciou a aplicação para pessoas de 55 a 59 anos e também os idosos de 60 anos ou mais que estão recebendo as suas primeiras doses. A exemplo de outros lugares do Brasil, Passo Fundo também realiza. Nesse primeiro momento, o público com comorbidades está recebendo a prioridade para a aplicação. Quem está aguardando a segunda dose deve esperar a chegada de novas remessas da Coronavac vindas do Instituto Butantan. Na informação da segurança, um grave assalto ocorreu na noite de domingo, ontem, no bairro Vila Vergueiro, em Passo Fundo. Bandidos armados invadiram uma residência na rua Nascimento Vargas, renderam os moradores e acabaram fazendo um roubo em todos os bens de valores. Segundo informações, a família e o vigia da casa foram amarrados. Os marginais levaram a arma do vigilante e joias da família.
Nas notícias do Estado que nós temos nessa manhã, atualizando para você, a abertura de empresas no Rio Grande do Sul cresceu cerca de 48% no primeiro trimestre de 2021. Microempreendedores individuais continuam ocupando a maior parte total dos novos negócios. Em meio à insegurança econômica inflada pela demanda da pandemia, o Rio Grande do Sul continua abrindo empresas conforme os dados repassados pelos órgãos competentes da Junta Comercial do Estado e um crescimento de 48% em comparação com o mesmo período do ano passado foi constatado. Por outro lado, uma das federações que representa os interesses de toda a classe econômica, a FEComércio, está atenta e lançou a Agenda Legislativa 2021, com uma análise de 205 proposições legislativas estaduais e federais que podem interferir ou auxiliar no ambiente de negócios. A Federação, através das suas empresas e grupos de discussão, fez um levantamento sobre as proposições legislativas que correm tanto na Assembleia quanto no Congresso Nacional, acerca de diversos temas como gestão pública, relações de consumo, tributação, regras trabalhistas, direito empresarial e combate à informalidade. As dificuldades enfrentadas pelas empresas buscam o respaldo nessas proposições legais para verificar quais são aquelas que trazem interesse ao empresariado e quais as que podem dificultar ou diminuir o funcionamento de empresas. Esse balanço é repassado a todos os associados da FEComércio. Na saúde do estado do Rio Grande do Sul, a informação é boa. A ocupação de leitos de UTI caiu no Rio Grande do Sul, mas, é claro, a taxa geral ainda se mantém em nível crítico. Tanto as vagas do SUS como de particulares oscilam entre 80% e 93% da ocupação. No total, no estado, 84% dos leitos de UTI estão ocupados, o que representa uma diminuição em relação aos períodos entre março e abril, quando o pico da pandemia acabou atingindo aqui no estado. E por falar em quem necessita da segunda dose da Coronavac, a notícia dá conta de que o estado inicia a semana com um déficit superior a 434 mil doses da Coronavac, que seriam necessárias para fechar a segunda etapa de imunização. Municípios deverão retomar a aplicação da segunda dose na semana que vem, com apenas 30 mil doses disponíveis para retirada nos postos de saúde de todo o estado. A produção da Coronavac acabou atrasando no Brasil como um todo pela ausência do IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, a matéria-prima utilizada na fabricação de vacinas, que é enviada diretamente da China. Atrasos no repasse acabaram ocasionando atrasos também na vacinação e desde a semana passada a segunda fase está suspensa. Uma cidade que está aí fazendo a sua parte, São Leopoldo, iniciou a vacinação contra a Covid para professores e trabalhadores da educação. A vacinação de doses remanescentes começa essa semana e, vindo à frente daquilo que disciplina o Plano Nacional de Imunização, São Leopoldo preferiu vacinar seus professores e os profissionais que atuam nas escolas. Indo para o encerramento das nossas notícias aqui do estado, as aulas presenciais vão ser alvo de uma mediação feita pela Justiça, sindicatos e também sindicatos patronais. A primeira reunião vai ocorrer no dia de hoje e o decreto que deu a volta das aulas através da bandeira vermelha será resolvido através de uma audiência de conciliação, onde a juíza titular do processo, Cristina Luiza Marquesan da Silva, determinou o encaminhamento do tema para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Porto Alegre, a instância responsável por tentar alcançar um consenso entre as partes que não concordam sobre a retomada do ensino. Por falar em justiça, um grave problema assola o Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul. Desde a última quinta-feira, um ataque cibernético de hackers paralisou parte dos serviços eletrônicos do Tribunal de Justiça.
Cerca de 75% dos processos estão inacessíveis e os dados de consulta se mostram inexistentes. Não é indicado nem que profissionais do Poder Judiciário, nem que advogados acessem as páginas eletrônicas que necessitam de login. E, de outro lado, os hackers que operaram esta invasão criminosa exigem o pagamento de 26 milhões de reais para devolver os dados e manter o acesso estável. Isso se dá através do sequestro promovido por um ransomware, que é uma espécie de vírus de computador. Em mensagens enviadas, os hackers apontam que desejam o depósito de 5 milhões de dólares em bitcoins em contas no estrangeiro e paraísos fiscais, a fim de liberar este software de sequestro de dados. A situação ainda não foi resolvida e os prazos processuais seguem suspensos por conta de inconsistências no sistema. Antes do intervalo comercial, você confere o plantão com o Dr. Guilherme Savaris Schossler, falando sobre o momento da pandemia aqui em Nova Prata e a previsão para as próximas semanas, recados e cuidados com o presidente do Comitê de Enfrentamento à Covid-19. Após o intervalo, eu retorno com as notícias do Brasil e do mundo. Fique comigo aqui no Expresso Meio-Dia. Olá a todos, então estamos aqui para atualizar vocês sobre novas informações referentes à pandemia da Covid-19. O que a gente quer deixar claro com relação à vacinação é que aquelas doses que faltaram, né, da segunda dose da Coronavac, elas não vieram, não foram nos entregues. Há uns meses atrás começou a se utilizar a primeira dose e a segunda dose da Coronavac para vacinar o maior número de pessoas. Tinha uma polêmica que o Rio Grande do Sul guardava as vacinas enfim, e aí tudo aquilo acabou resultando nisso. Houve um atraso na produção e, consequentemente, um atraso na entrega agora, e faltou segundas doses, e a gente não tem para aplicar. Repito, foram feitos todos os critérios e aplicamos as doses por os grupos que eram referidos, sempre de forma correta. Agora teremos que aguardar. Se essa questão de esperar um pouquinho mais, de 28 dias, vai ser ruim, ou se não vai ser, a gente não sabe. Nós não temos esse número e esse estudo que mostre com exatidão para que possa se posicionar referente a isso. O negócio é que tem que fazer a segunda dose, esperamos que na próxima semana elas cheguem. A próxima etapa da vacinação, ela vai ser diferente das anteriores. Nós não vamos mais seguir critérios por faixa etária, serão assim, entre os 59 e 54 anos serão vacinadas pessoas com comorbidades, e essas comorbidades estão numa tabela, e aí a partir dali a gente vai ter que ver um atestado e a presença da receita que comprove essas comorbidades. Também síndromes de Down, gestantes, puérperas e também pessoas com deficiências permanentes e também em hemodiálise serão os grupos que vão ser vacinados nessa próxima etapa. Ainda vamos anunciar os dias corretos, então ficar atento ao Facebook do município, porque a gente normalmente divulga ali. Também temos o apoio de outras mídias, mas ficar sempre observando o Facebook do município. Essa próxima meta praticamente será apenas com doses da AstraZeneca. A gente não tem recebido Coronavac e a gente não tem previsão de receber por enquanto. Com relação aos casos novos no município, houve uma redução de 30% na semana anterior, então, o que nos deixa mais tranquilos, mas também a gente salienta que a capacidade de lotação das UTIs é de 85% no Rio Grande do Sul, Caxias, que é a nossa referência, é praticamente 100% ainda de lotação das UTIs, o que nos coloca sempre em alerta caso o mesmo seja necessário. Mas a gente nunca recomenda que as pessoas necessitem de UTI, porque a mortalidade é 70% a 80%. Portanto, UTI não garante vida no Covid em 100% dos casos. Claro que é necessário, mas a gente não deve ficar tranquilo se tiver leito de UTI. Vamos seguir os cuidados, usar máscara, os estabelecimentos comerciais, já vi pessoas não usando. Vamos usar, não vamos facilitar
para que a gente não tenha um aumento do número de casos. A gente já está acostumado a usar os EPIs, todo mundo já está acostumado a lavar as mãos, vamos manter esse hábito até o final da pandemia, tá? Já temos em torno de 18% das pessoas com a primeira dose da vacina, em torno de 8,5% já fizeram a segunda dose da vacina. Somando aos que já foram imunizados naturalmente, a gente já tem uma boa parcela da população já protegida, e isso nos passa uma sensação de que talvez um dia a pandemia termine. Mas ainda é cedo, não é o momento ainda para isso. Então a gente vem aqui por meio dessa, digamos assim, entrevista, fazer um apelo às pessoas que não caiam na situação de se acomodar, de não fazer os cuidados achando que a pandemia já terminou. A gente deseja uma ótima semana a todos, estamos à disposição para esclarecimentos, dúvidas, e esperamos que os números sigam melhorando. Um abraço. Há 20 anos no mercado de móveis e decorações, a Interni é referência em qualidade e bom gosto. Uma loja multimarcas com produtos selecionados de móveis e decorações. Desenvolve ambientes para inspirar você a compor seu espaço, garantindo personalidade, beleza e conforto ao seu estilo de vida. Interni, móveis e decorações. A Casa do Doutor chega a Nova Prata e região, oferecendo materiais de qualidade para os profissionais da área da saúde. Casa do Doutor, qualidade e facilidade a favor da saúde. La Parola Pizzeria. Viva a experiência! Sabores que surpreendem em um lugar encantador. Venha sentir a Itália. La Parola Pizzeria. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. DigiDoctor Odontologia. Contamos com consultório odontológico 100% digital, com técnicas inovadoras e procedimentos especiais ao seu alcance. Aqui reabilitamos nosso paciente em sua essência, contemplando as regiões oral e facial com análises prévias que a odontologia digital oferece. Assim, o paciente saberá seus resultados antecipadamente. DigiDoctor Odontologia. Super Cassol. Padaria, fornadas diárias que garantem um pão fresquinho. Açougue, higiene, procedência e qualidade nos cortes. Fruteira, entregas diárias para garantir a qualidade. Floricultura,
Flores para alegrar seus ambientes. Super Cassol, o prazer de comprar entre amigos. E nós retornamos ao vivo com o Expresso Meio-Dia, levando notícia, jornalismo e atualização para a hora do seu almoço. Nesse momento, a temperatura segue alta em Nova Prata, 26 graus, um veranico de maio, que deve ser espantado pela chegada de uma frente fria que começa a atuar hoje a partir da Argentina. Movimento tranquilo na hora do meio-dia, o popular sorteio do bife aqui em Nova Prata. Seguindo com as informações pelo Brasil, temos uma notícia que vai ficar pesada no bolso dos caminhoneiros. Com a volta dos tributos, o óleo diesel deve subir até 30 centavos de real, ficando mais caro nas distribuidoras. A isenção durou 2 meses para conter o avanço dos preços e a pressão dos caminhoneiros na Petrobras, daquele episódio de fevereiro que acabou tendo a substituição do próprio presidente da estatal. Contudo, segundo a coluna de Jane Guerra para o Gaúcha ZH, a partir de hoje o óleo diesel aí acaba perdendo essa isenção fiscal e recupera o seu preço original, que deve dar um salto nos próximos dias nas bombas de combustível. Hoje também começam as inscrições para as bolsas remanescentes do ProUni. Atenção, o prazo vai somente até amanhã e o resultado já sai na próxima sexta-feira. Segundo informações, as inscrições devem ser realizadas pela página do ProUni até às 23h59 de amanhã e o resultado sai já no dia 7. O ProUni é um dos programas de acesso à educação superior ofertados pelo governo federal. A Receita Federal alerta para um novo golpe que está sendo praticado na praça, conhecido como golpe do amor. Ele consiste na cobrança por liberação de encomendas, ou seja, quando você faz uma compra à distância ou pela internet, antes de receber o produto, você pode receber uma comunicação sobre uma suposta cobrança de taxa por parte da Receita Federal. A Receita desconsidera esse tipo de fato e diz que isso é uma fraude, pois todos os tributos aduaneiros são recolhidos por meio de uma DARF. Então, um número crescente de ligações para esse tipo de situação estão sendo efetuadas para as centrais da Receita Federal e ela noticia que isto é um golpe. A Polícia Rodoviária Federal iniciou a partir do dia de hoje a campanha do Maio Amarelo, que busca respeito e responsabilidade nas relações de trânsito. O movimento conta com a participação do poder público e da sociedade em prol de um trânsito mais seguro. Os lemas Respeito e Responsabilidade, Pratique no Trânsito é o slogan da campanha Maio Amarelo 2021, que desde o último sábado foi lançado pela Polícia Rodoviária Federal, visando engajar a sociedade para níveis melhores de relações no trânsito, evitando acidentes e outros danos causados pelas relações muito acirradas que ocorrem em pistas, ruas e rodovias. Falando sobre a saúde, na manhã de hoje, a grande novidade dá conta de que o ministro da Saúde, o médico Marcelo Queiroga, confirma um contrato com a farmacêutica Pfizer para essa semana para o fornecimento de 100 milhões de doses de novas vacinas. O ministro diz que o país está na iminência de fechar esse acordo com a farmacêutica norte-americana, prevendo a aquisição. Essa remessa deve chegar ao Brasil ainda em 2021, entre os meses de outubro e dezembro, após a entrega do lote de 100 milhões de doses já acertados anteriormente. Então, o governo se prepara agora para comprar as vacinas da Pfizer, que são requisitadas mundo afora. E na manhã de hoje, o primeiro lote de vacinas Pfizer começou a ser entregue aos diversos estados, inclusive aqui no Rio Grande do Sul ele deve chegar no voo noturno. E é a primeira aplicação. Nessa primeira etapa, 500 mil doses foram enviadas a diferentes estados. Segundo o Ministério da Saúde, a vacina será destinada a pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas e também pessoas com deficiência permanente. Ou seja, a Pfizer já entra na segunda fase da etapa de imunização,
voltada para o público com comorbidade. Informações da segurança: um traficante proveniente do cartel de Medellín, na Colômbia, um dos mais famosos do mundo, foi preso pela Polícia Federal no Rio de Janeiro. O colombiano integrava a lista de difusão vermelha da Interpol, que procura pelos criminosos mais perigosos do mundo que estão foragidos a nível internacional. A Operação Fox Andino, feita pela Polícia Federal e também pela Interpol, prendeu um homem condenado em 2019 pelo crime de tráfico de drogas e associação criminosa na cidade de Medellín, que ele entregava droga da Colômbia para a Flórida entre os anos de 2015 e 2016. Segundo informações, o pedido de prisão preventiva e extradição ocorreu e a polícia deu cumprimento à ordem a partir de investigações. E Santa Catarina sempre tem uma notícia diferente para a gente trazer para você do estado vizinho. Nesse último final de semana, uma discussão em um jogo de bocha terminou com um homem baleado em Indaial. Ele foi levado ao hospital pelos bombeiros depois de tomar um tiro no quadril. Isso aconteceu em uma discussão em que um homem de 52 anos e outro de 54 acabaram discutindo por diferenças num jogo de bocha e a bala comeu. Segundo informações, o sujeito baleado segue em tratamento no hospital da cidade. Nas notícias da economia, que são destaque nessa manhã, uma operação bilionária resultou na venda do portal Yahoo e do antigo AOL, América Online, para a operadora americana Verizon, que anunciou a venda desses dois ativos. A empresa de gestão adquiriu todo o grupo de mídias da companhia e por 5 bilhões de dólares foram vendidas as operações desses que já foram os maiores gigantes da internet, principalmente na década de 90 e começo dos anos 2000. Depois acabaram perdendo espaço para novas companhias como a Google, a Apple, entre outras. E para a gente encerrar as notícias da manhã de hoje, a situação indiana desperta a atenção do mundo inteiro e causa um certo temor pela velocidade de contágio com que a Covid se implanta no país e também pela desordem que se instalou no segundo país de maior população do mundo. Nas eleições, um grande recado foi dado. O premier indiano Narendra Modi, que sofreu uma grande derrota por conta da Covid. Ele foi acusado de priorizar as eleições em detrimento da pandemia e o seu partido perdeu as urnas em estados chaves do sistema parlamentarista indiano. Especialistas apontam comícios da legenda como um dos motores de contágio na Índia e por conta disso as eleições não foram favoráveis. A Índia que somou nas últimas 24 horas mais de 350 mil novos casos de Covid, ao passo que o sistema hospitalar local entrou em colapso total ainda na semana passada. Sendo essas as notícias e atualizações que nós tínhamos para esta edição, nós nos despedimos sem, antes disso, deixar um espaço aberto. Tobias Betinho, o nosso cartola dos comentários no esporte, traz suas principais observações sobre as semifinais do Gauchão e a rotina da semana para a dupla Grenal. E nós nos ausentamos por hora, agradecendo a sua audiência, desejando uma boa tarde. Retornamos amanhã com o seu Expresso Meio-Dia. Uma boa tarde a todos. E aí pessoal, ligado aqui na Conecta Mais, no Expresso Meio-Dia, a Betinha aqui passando para fazer o nosso comentário esportivo, para falar sobre dupla Grenal, falar também sobre a Associação Nova Prata, que começou aí na segunda divisão gaúcha. Então, vamos começar aqui falando de Grêmio, o Grêmio que foi muito bem, contra o Caxias, largou vencendo aí na primeira partida da semifinal, fora de casa, partida aí que teve grande destaque para o Diego Souza, marcou os 2 gols da equipe, foi muito bem de novo, o Diego Souza sempre muito importante para o time do Grêmio, e claro, lembrando que não tem gol qualificado, o Grêmio consegue uma vitória importante aí para decidir na Arena e se credenciar, quem sabe, como o primeiro finalista aí do Campeonato Gaúcho. Então, uma partida
que foi aí com algumas polêmicas também, né? O Caxias marcou um gol, depois teve a presença do VAR nesse jogo, o VAR anulou o gol, depois teve a intervenção do VAR para ser marcado o pênalti também, que o Diego Souza cobrou e concretizou a vitória do Grêmio por 2-1. Então uma partida aí que foi interessante, o Grêmio conseguiu a vitória e agora muda o foco para a Sul-Americana, joga na quinta-feira contra o time do Aragua. Time aí que ocupa a última colocação do grupo, então com nenhum ponto. Até agora foram 2 jogos, 2 derrotas, então Grêmio favoritaço para essa partida na quinta-feira, 9h30 da noite, então na Sul-Americana. Mas diferente do Grêmio, o Inter saiu perdendo aí na primeira semifinal do Campeonato Gaúcho contra o Juventude, partida que foi no estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, um gramado bem precário, mas o Inter também não jogou muito bem. Teve aí poucos destaques nessa partida, né? Jogadores muito abaixo, e o Juventude se aproveitou num contra-ataque, fez aí o gol e começa com vantagem aí nesse primeiro jogo. O Inter aí que vai decidir no Beira-Rio e vai precisar vencer aí pelo menos por um gol para forçar uma decisão de pênaltis, então se complicou aí também o time do Miguel Ángel Ramírez no Campeonato Gaúcho. O Inter que volta a campo agora pela Libertadores na quarta-feira, 9 da noite, com a presença do Tyson, né? O Tyson provavelmente vai fazer sua estreia contra o Olímpia. O Inter que já tem o desfalque do Carlos Palacios para essa partida. O Palacios saiu expulso, né? Contra aí a equipe do Deportivo Táchira, então também o Tyson pode ser titular aí pelo lado do campo. O próprio Patrick sentiu a coxa contra o Juventude, então também pode ser um desfalque aí, aumenta mais ainda a possibilidade do Tyson começar como titular a partir de quarta-feira, 9 da noite no Beira-Rio. Mas vamos falar de Associação Nova Prata, que começou aí também a segundona gaúcha e começou vencendo em casa. Lembrando que a Associação está jogando no estádio Antônio Davi Farina, em Veranópolis, e começou vencendo por 3-2 aí a equipe do União Harmonia de Canoas. Então larga bem aí a Associação Nova Prata, uma vitória importante por 3-2 aí também jogando em casa. E destaque desse jogo pro Guerreiro, que fez 2 gols, não é o Guerreiro do Inter, né? É um outro Guerreiro. E o João Paulo também, que marcou outro gol da equipe aí. Então a Associação Nova Prata largando bem aí na estreia do Campeonato Gaúcho, segunda divisão. Então é isso por hoje, nos vemos na quarta-feira agora para projetar melhor as partidas de Inter e Grêmio pela Libertadores e pela Copa Sul-Americana. Um forte abraço!